você. Parabéns, Rádio América. Senhor, de coração eu vos darei graças, as vossas maravilhas narrarei, em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Rádio América, vivendo com você o tempo comum. O trabalho do governo federal avança em São Paulo. Para garantir o fornecimento de água na região metropolitana da capital, o sistema São Lourenço será interligado, beneficiando 20 milhões de paulistas. E já estão garantidos recursos para a interligação das represas Jaguari e Atibainha. As obras no metrô e a contratação do BRT Itaim Paulista São Mateus vão trazer mais mobilidade para a população. E seguem as obras no Rodoanel para desafogar o trânsito na Marginal Tietê. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Na Rádio América, você é convidado a viver um novo estilo de vida. PHN com Dunga. Deus já fez de cada um de nós mais do que vencedores. Um chamado à santidade para jovens e adultos. Curta essa ideia. América. 11h59. A vida consagrada diz respeito a toda a igreja. Não é uma realidade isolada, mas está colocada no próprio coração da igreja. Colabora para que as pessoas descubram a alegria da mensagem cristã. Que o nosso coração se preencha deste amor de Deus. Esse amor que quer realizar obras de misericórdia em nossa vida. Canção nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. O programa Mais Saúde nessa Semana Mundial do Aleitamento Materno. Essa semana tão importante, não só para nós mulheres, mas principalmente para essa nova geração que aqui chega com todos os benefícios do aleitamento materno que nós pretendemos que seja exclusivo até os 6 meses e daquele modelo, gente, exclusivo mesmo. Não precisa nem dar água para o seu bebê. Aquela história, um chazinho também não, tá? Se quer dar chazinho para o seu bebê, é muito simples. Você toma o chá de camomila e você vai passar todos os princípios ativos dessa camomila via leite materno. Que coisa mais linda! Então, hoje nós estamos novamente com a doutora Fabiana Miller, que esteve conosco abrindo a Semana Mundial da Amamentação no dia 1º de agosto. Então, se você não teve a oportunidade de estar conosco naquela sexta-feira, você tem a oportunidade de entrar no YouTube, coloca lá Programa Mais Saúde, o nome da doutora Fabiana Müller, com 2 L's, né, bem alemão, e ouvir esse programa que foi tão bom. Então, essa é uma semana que eu estou dedicando cada Programa Mais Saúde, falando de alguma coisa referente à amamentação. No programa do dia 1º, a doutora Fabiana, ela que é enfermeira, obstetra, mestre pela USP em enfermagem, ela deu, assim, ela fez um panorama sobre tudo aquilo que muitas vezes a gente vive repetindo, né? Mas como aqui é um ambiente católico, a gente sabe que Nossa Senhora vive repetindo as mesmas coisas para a gente rezar o terço. Medjugorje, ela fala incessantemente das mesmas coisas. Então isso presume que a gente tem que repetir várias vezes para que se possa realmente colocar aquilo dentro da alma. Então vamos continuar repetindo a importância e enfatizando a importância da amamentação. Mas como nós então no dia 1º falamos demos assim uma breve, né, introdução, respondemos pergunta dos ouvintes, hoje eu pedi para a doutora Fabiana, quando estivesse conosco, contemplar um tema que você na sexta-feira agora, tá? Você vai poder assisti-la
no programa Mais Saúde da TV Canção Nova, porque nós falamos e vamos estar aqui recolocando esse tema daquela mulher que quer continuar aleitando o seu bebê, oferecendo o seu leite materno e ela quer voltar, ou melhor, às vezes a gente nem quer, né, naquele momento, mas precisa voltar ao trabalho. Então, como que a gente faz? Tem jeito? Tem, e a doutora Fabiana vai contar para nós isso e outras coisas muito interessantes. Doutora Fabiana, novamente conosco, muito obrigada pela sua generosa disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço, né? Boa tarde, né? A você, Gisele, e aos ouvintes também, né? Que estão aqui nos acompanhando. E gostaria de agradecer mesmo, pensando assim na amamentação, né? Porque como você disse, todos os dias é dia de amamentar, exato, né? Mas esta semana em especial é uma semana que a gente está comemorando, né? Esse ato, e assim, é uma comemoração mundial, né? Exato. Mas em torno, né, de 175 países comemoram, né, anualmente a Semana da Amamentação, celebrando, né, esse ato tão importante, tão significativo, tanto do ponto de vista da saúde da criança como da saúde da mulher também. Exato, né? Porque tudo que é bom para todo mundo. Deus, quando faz as coisas perfeitas, né? E lembrando que nós estamos ao vivo dos estúdios da Rádio América em São Paulo, mas estamos falando para todo o Brasil através da Rede Canção Nova e além Brasil, porque hoje com a internet nessa disponibilidade, então nós temos ouvintes no Japão, ouvintes nos Estados Unidos. Então, gente, vocês que são de fora também, procurem, né? Porque existem muitas campanhas. Essa é a semana que é mundial, né, Fabiana? Então, tem como estar buscando várias situações nessa semana que é dedicada à amamentação. Bom, como nós estávamos conversando, quando você veio aqui no dia 1º de agosto, nós abrimos a Semana Mundial da Amamentação com todo aquele, com todo aquele contexto que os ouvintes vão ouvir depois novamente, quem não ouviu no dia. Mas, voltando aqui, então, aquela mulher que gostaria de continuar amamentando, ela tem como fazer isso apesar de voltar a trabalhar? Tem, então, isso é totalmente possível, né? Então, como você também já comentou, a amamentação, ela é recomendada que ela seja exclusiva até o 6º mês de vida, mas os estudos mostram, né, que nem sempre isso é uma realidade, tanto no Brasil como em outros países. E isso também ocorre e acontece em função de várias questões, dentre elas o retorno ao trabalho, que pode ser, então, uma situação da mulher para que ela interrompa aquela amamentação. E para quem trabalha, né, com apoio à amamentação, a gente gosta, né, de incentivar e trabalhar a questão assim, que é possível conciliar essas duas práticas, ou seja, idealmente falando, se essa mulher vai pensar, vou retornar ao trabalho por volta do 4º mês de vida, por exemplo, do bebê, então um pouquinho antes do retorno ao trabalho, mais ou menos em torno de uns 15 dias antes desse retorno ao trabalho, é possível que ela vá se preparando no sentido de fazer um estoque de leite. Então o leite ele pode ficar armazenado no congelador ou no freezer, né, em torno de 15 dias, na geladeira, né, mais ou menos em torno de 12 horas, não ultrapassando muito esses limites, né, de tempo. Então ela vai precisar lançar mão de uma estrutura que ela se organize, né, para que em determinados momentos do dia, além de amamentar, ela possa fazer a retirada e a estocagem desse leite de maneira correta, para que quando ela não estiver em casa, né, com esse bebê, que algum cuidador esteja com esse bebê, que ele possa oferecer o próprio leite da mãe, né, não precise receber outro leite. E aí,
Fabiana, como eu estava dizendo, esse tema foi abordado no programa Mais Saúde, que estará indo agora, sexta-feira, ao ar a partir das 13 horas pela TV Canção Nova. Então, qualquer dúvida, enfim, uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas de todo jeito, você que está nos ouvindo já vai preparando como é que é essa dinâmica. Então, primeira coisa, estocar o leite. Então, eu preciso de um recipiente e eu preciso de uma forma de como eu vou extrair esse leite, que não vai ser através do bebê. Como que é isso, Fabiana? Então, a estocagem de leite, ela é recomendada que ela seja feita em frascos de vidro. O que a gente recomenda é que podem ser frascos do tipo de maionese ou café solúvel, né? Então, a mulher, como ela vai preparar esse frasco, né? Ela vai lavar ele bem lavadinho, né? Com tirar água, da tampinha sabão, plástica aquele papelãozinho que vem internamente na tampa. E vai colocar para ferver. Então ela pode até preparar mais de um frasco de uma única vez, que isso também gera economia, né, de água, de gás, e isso tudo é importante também nos dias de hoje, a gente olhar para essa questão. Então ela vai preparar esse vidrinho e aí ele vai colocar numa panela completamente, que cubra, né, completamente com água e deixar fervendo em torno de uns 15 minutos. Desliga, a hora que terminou então essa fervura, ela vai desligar e já vai imediatamente após retirar esses recipientes, né, da panela e colocar para secar de boca para baixo, num pano de prato, bem limpinho também, né, que não tenha sido... Não pode deixar essa água, quer dizer, a gente ferveu o vidro dentro da água, aí depois larga, desliga e fica. Isso não pode, né? Não pode, né? Então porque senão aí a água perde, né, aquela questão assim da fervura da água, que é o que estaria eliminando os germes, né, de dentro desse vidro. Então ela vai deixar viradinho para baixo, secou, ela tampa esse vidro e vai deixar guardado. No momento que ela for então fazer a retirada do leite, aí ela vai pegar um vidrinho desse e vai usar esse recipiente então para coletar o leite. Nesse momento da retirada, é importante que ela esteja assim, com o cabelo preso, pode ser uma touquinha mesmo, né? Uma coisa simples, ou em casa, não precisa de grandes... peripécias. Pode ser então prendendo o cabelo normalmente e também cobrindo, né, a região da boca e do nariz. Isso é bem importante porque ela vai ficar bem próximo e nesse momento respira, né? Então saem algumas... pode contaminar esse leite, né? E tal, e isso pode contaminar o leite. Então é importante que ter este cuidado, né, no momento da coleta. Uma outra coisa que facilita muito é assim, que a mulher nessa hora esteja despida, né? Sem a blusa, sem o sutiã, porque facilita a manipulação da mama também, para que ela possa fazer a ordenha. Interessante, né? Porque a gente falou ordenha, lembra uma coisa de vaca, né? Ai, que palavra feia. Mas é a palavra técnica, né? A palavra, do ponto de vista técnico, é a palavra correta, mas a gente substitui por retirada do leite, extração do leite, né? Mas o nome, tecnicamente falando, o nome correto é ordenha. E que o mais recomendado também é que essa mulher faça essa ordenha de forma manual, né? Porque tem muita gente que fala, eu preciso comprar uma maquininha. Como é que é isso? Então, algumas mulheres usam, né, uma bombinha extratora de leite. Mas essas bombinhas extratoras de leite, também a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque existe algumas no mercado que também corre-se o risco de contaminação do leite. Por exemplo, aquelas bombinhas que parece uma buzininha, que ela é compridinha e na ponta tem uma borrachinha, uma pera de borracha, como uma buzininha. Essas bombinhas, elas custam bem baratinho, mas elas não são adequadas. Gente, além do que, mas aí que tá, essa bombinha ela faz, na verdade, uma sucção do ar ou o leite vai parar nessa bombinha? Então, aí quando você aperta essa perinha, corre-se o risco do leite entrar dentro dessa borrachinha
E aí o leite vai ficar contaminado pelos, gente, além do que lembrem, componentes da borracha, né? Pois é, gente. Então, o leite materno, a gente tem que lembrar que, como a doutora Fabiana falou, e foi tão bem explicado pela doutora Dalete, né? Que o leite tem 3 fases. E a última fase do leite, ela é onde vai, que eu brinco, Fabiana, e digo que é o que emagrece a mulher e engorda o bebê, é gordura. Então, gente, existe uma interação com produtos do plástico, que nós chamamos de xenobióticos, porque eles são, a estrutura molecular deles é como se fosse uma gordura. Então, o que acontece? É uma interação. Vocês já fizeram aquele molho de tomate, guardaram num potinho de plástico, que o potinho ficou vermelho? Nunca mais você tira aquilo de lá. Por quê? Porque a gordura do tomate foi pro plástico e a do plástico foi pro tomate. E foi pro seu corpo e sabe lá Deus o que aconteceu. Então, gente, vamos desde já cuidar de não estar contaminando o nosso bebê. Então, tão mais simples, né, Fabiana, fazer essa retirada, essa ordenha, como a gente fala, manualmente. Dói? Não dói, então. A amamentação, a ordenha, né, a retirada do leite, quando ela é feita também com a técnica adequada, a mulher não sente dor, é uma coisa muito simples de fazer, não é uma coisa complicada. E quando a gente começa a colocar assim, precisa de bomba, precisa disso, precisa daquilo... Muito complicado e custo, né? Custo e muita parafernália em torno de um processo que precisa ser mais natural, né? Exato, uma coisa mais simples. Que em casa mesmo ela resolve com suas próprias alternativas caseiras, né? E Fabiana, eu queria muito aproveitar aqui e falar o seguinte, muitas pessoas podem guardar esses vidros e doar depois, não podem? Sim, podem. Agora, como que se procede, por exemplo, eu tomo café instantâneo, nossa, jogo fora essas embalagens de vidro, apesar que eu sempre falo para não jogar, porque você pode guardar sempre alguma coisinha lá. Mas vamos supor se alguém tem vidro de maionese, vidro de café solúvel, ela guardando, para quem e como que é o processo da doação desse vidro? Então, os bancos de leite, pessoas, né, que trabalham em bancos de leite, às vezes até fazem campanhas de doação de vidro, porque isso é um utensílio que se usa bastante em bancos de leite, porque assim como a gente recomenda que faça em casa, nos bancos de leite a gente também usa esse tipo de vidro para fazer o armazenamento do leite, que depois vai ser processado e utilizado, enfim, para outras funções que não essa de retorno ao trabalho, né? Mas a gente acaba usando também esse mesmo tipo de recipiente. Então é possível doar dessa forma e coisas que já sugeria assim, em momentos de trabalho, por exemplo, na sua própria comunidade, onde você convive, né? Você pode guardar leites, por exemplo. Vou citar um exemplo meu pessoal. Quando eu voltei a trabalhar, quando eu tive meu 3º filho, eu passei por esse processo de retirada de leite, armazenamento e tal, e tinha lá meus vidrinhos. Depois passou um determinado tempo que outras pessoas conhecidas também viveram isso, então eu doei meus vidrinhos para essa pessoa. Então acho que isso é uma coisa interessante. Então em comunidades que tem pessoas, que tem mulheres que estão gestantes, mulheres que voltam a trabalhar, pode-se criar esse intercâmbio, esse vínculo, que é uma coisa bacana. Que aproxima também as pessoas. Não, e você falou uma coisa tão interessante, porque assim, Madre Teresa de Calcutá, ela diz que às vezes nós somos o único evangelho que o nosso irmão lê. Traduzindo isso agora para esse detalhe que você colocou, de ver uma mãe que armazena o seu leite para oferecer para o seu filho, de repente estimula outras mulheres a não fazerem aquilo um bicho de 7 cabeças, né? E pode ser feito sim. Então, agora, por exemplo, se essa pessoa está assim armazenando vidros, ela liga para quem? Para o banco de leite? Como é que é esse processo? Pode, por exemplo, se é uma pessoa que ela está guardando vidros na casa dela, para doar. Ela pode fazer um contato, por exemplo, com um banco de leite e esse banco de leite da sua cidade. Da cidade. Tem banco de leite em todas as cidades?
Não em todas as cidades, mas em boa parte das cidades. Então a gente tem uma grande rede de bancos de leite no Brasil, né? Normalmente eles estão associados também a hospitais Amigos da Criança, né? Que tem todo então um processo de trabalho em favor, né, da promoção, da proteção e apoio ao aleitamento materno. Então isso é possível. Uma outra coisa que também é possível, por exemplo, nas unidades básicas de saúde. Também uma coisa que me recordo aqui de tempos meus de trabalho ligados diretamente à assistência. Quando eu trabalhava em ambulatório de amamentação, eu fazia essas campanhas de coleta de vidros, porque daí quando eu fazia uma consulta, por exemplo, de retorno ao trabalho, eu também doava, cedia para a mulher esses vidros como forma de facilitar também ali o processo dela. Então eu acho que é uma rede de apoio mesmo na sociedade, na comunidade que vai se formando e que facilita, que não dificulta esse processo. Né? E, gente, hoje via internet a gente consegue os contatos, né? Provavelmente até, isso é uma coisa que eu até deveria ter feito antes, de pegar uma busca mesmo no Google e perguntar assim, quero doar vasilhames de vidro para armazenamento de leite materno. Provavelmente vocês vão ter uma lista e seguramente na internet também vocês encontram os hospitais Amigos da Criança. Sim. Liguem, quer dizer, é aquele algo a mais, né, que a gente faz para a comunidade e que se todo mundo fizer um pouquinho, né, Fabina, é tão importante. E o programa Mais Saúde tem exatamente esse foco de alertar. Puxa vida, é mesmo, vou jogar fora, porque agora eu já tenho todos os meus temperinhos guardados nos vidrinhos, a partir de agora esse vidrinho vai sobrar. Não, vamos coletar, armazenar, para poder então doar. Bom, aí nós estávamos falando que então essa mãe pode estar esterilizando esse vidro, de que maneira? Fazendo então a coleta diretamente na boca do vidro, né, aparamentada com máscara, touquinha para não cair cabelo, fecha imediatamente e imediatamente vai para o freezer. Exatamente. Põe uma etiqueta com a data. Sim, seria bom, porque como tem uma validade 15 de 15 dias, então é interessante que ela identifique, porque depois, nesse estoque, ela vai usando os mais antigos, né? À medida que ela vai fazendo estoque e que o bebê vai recebendo esse leite, então ela vai usando os mais antigos. Para usar, tá tudo congeladinho. Como que ela tem que proceder no descongelamento? Você também recomenda que de um dia para o outro a gente tire do freezer e descongele na geladeira? Ou esse descongelamento tem que ser feito direto em, como você mesmo disse no programa Mais Saúde, banho-maria desligado? Isso. Então, só um detalhe também em relação a isso que eu acho que é importante. Às vezes, por exemplo, vamos supor que é um vidro grande, sei lá, um vidro de 500 ml, vamos supor. Para ela encher um vidro de 500 ml, demora um pouquinho. Então, mesmo que não encha ele completamente, não tem problema. Às vezes é preferível ter mais vidros e guardar em porção menor, que isso facilita com que não haja desperdício desse leite quando ele for descongelado, porque o bebê vai tomar uma determinada quantidade, às vezes não vai tomar 500 ml de leite, por exemplo, na ausência da mãe, né, num período todo de ausência da mãe. Então, acho que esse é um detalhe importante. Porque a gente não pode guardar, viu? O que o bebê não consumiu tem que ser descartado. Exato. Mas agora você me fez me deu um alerta que talvez essa mãe esteja perguntando. Bom, se eu, por exemplo, armazeno 500 ml, mas meu bebê está tomando, sei lá, 200 ml. Aqueles 500 eu posso mandar, vamos supor, para a creche. E aí a creche usa os 200 e na próxima mamada os outros 200? Pode. Poderia. Se for dentro do prazo, então, de 12 horas 12 horas de consumo. Porque 12 horas é o tempo que o leite pode ficar resfriado, certo? Então guarda na geladeira.
guarda na geladeira, então eu descongelo e ele fica guardado na geladeira. E isso facilita para quem é o cuidador, né? Porque no momento é difícil você descongelar o leite na hora que você vai ter que oferecer para o bebê, porque aí o bebê vai estar chorando, quer dizer, ele tem uma solicitação de cuidado ali naquela hora. Então, isso tem que ser preparado previamente, né? Então, para bebês, por exemplo, que não vão ficar em casa, né? Isso. Que vão para a creche, por exemplo. Essa mãe pode, então, levar, ela pega esse leite que tá, vamos supor, ela vai sair de manhã com esse bebê, ela pode levar esse frasquinho numa sacola térmica, numa sacola congelado, aí ele vai ser descongelado. Então descongela no local. No local, aí vai ficar resfriado, né? Então, numa geladeira. E aí, bem pertinho do momento do oferecimento, é que vai fazer um aquecimento desse leite. Gente, então, isso depende um pouco também, assim, da rotina. Né? São coisas que tem que ser... Então, olha, uma dica também é a seguinte, aproveitem essa semana todas as dúvidas, mandem para nós, que também, caso nós não consigamos contemplar todas as questões, nós voltaremos a fazer um programa só com as dúvidas, né, Fabiana? Isso que é uma coisa interessante e que pode ser feito inclusive por telefone. A gente liga para você não precisa se deslocar até aqui, para a gente poder estar esclarecendo. Agora, o descongelamento, no caso, nessa creche, vamos supor que ela foi para a creche e tem lá o leite para 2 mamadas, né? Então, o descongelamento, como que ele tem que ser feito nesse que você chamou banho-maria desligado? Então, a gente recomenda, por que banho-maria desligado? Porque ela vai aquecer a água, mas quando colocar o leite, né, o frasco com o leite imergido, né, dentro dessa água, aí o fogo tem que estar desligado. Água quente, mas então, não fervendo. Não fervendo. Então eu costumo falar assim para as mulheres, quando você vai colocar uma quantidade de água numa panela, quando a gente começa a enxergar aquelas bolinhas no fundo, que parece que vai ferver, né? Gente, aquela que eu falo do chá, que quando começa a subir as primeiras bolhas, já é a temperatura correta para você desligar do fogo e colocar em cima da plantinha e abafar. É a mesma temperatura. Exato, aí desliga e ali ela vai colocar o frasco e ela pode ir mexendo o frasco, não agitando, né? Balançando assim, que isso também facilita a homogeneização, né? Porque como você falou, o leite tem 3 fases. Então, nesse momento, ela vai fazer essa mexida, né, no leite, essa viradinha, assim, com um movimento circular, né? E isso também vai facilitar com que o leite se homogeneize novamente e que essas 3 partes se reúnam, né? Para o oferecimento para o bebê. Tá certo. E aí, então, nós descongelamos, nós então vamos resfriar aquela parte que o bebê não vai consumir, mas como oferecer este leite que a gente recomenda que não seja na mamadeira? Aí agora vai todo mundo pirar. Agora vai todo mundo falar, mas como assim? Como que eu não vou usar mamadeira para o meu neném? Como é que ele vai tomar? Eu sempre falo, gente, é oferecer num copinho, preferencialmente de vidro. Aí é que o pessoal vai ficar mais confuso ainda, mas a gente vai explicar bem bonitinho, lembrando que no programa Mais Saúde, justamente da TV, a doutora Fabiana trouxe aquele bebezinho, que a Dalete também trouxe, que é a coisa mais fofa, que é o neném protótipo de um bebê, que tem todas as características de um neném que vai amamentar. E ela trouxe as 2 mamas, né? Muito interessante. Então, a mama que está sendo oferecida, o leite habitual, e aí ela pegou um copinho e mostrou como que a gente tem que oferecer para esse neném. Então, você podia dar uma recordada aqui, Fabiana, daquele detalhe de onde que encosta o mamilo, né? No neném, reflexo, que vai pegar a mama. E como é que ele vai pegar o copinho? Isso, então, o bebê, ele tem o que a gente chama de reflexo de busca, né? E apreensão depois, né? Então, esse reflexo de busca, dependendo do local que você toca, né, a boca desse bebê, vai facilitar com que ele abra a boca
ou que encaixe a mama, no caso, Isso. quando você vai amamentar diretamente, ou no caso, se ele está sendo, então, alimentado por o copinho, isso também facilita a abertura de boca e a descida da linguinha, né, para que ele consiga também retirar esse leite. Então, a gente costuma dizer assim, né, para quando for amamentar, entre o nariz e a boca, né, no buço, né? Isso, do bigodinho. Nessa região é uma ótima região para tocar, né, a pele, né, do bebê com o mamilo, porque isso facilita, então, esse reflexo de busca. Além do que tem muito do odor, né, que a criança, ela também sente o cheiro da mãe, que isso é super bacana, que você falou justamente no programa do dia 1º, que teve... Não, gente, não percam, esse programa foi muito bom. Eu fosse você, caso não tenha ouvido, vá na internet, vá no YouTube, busque e divulgue, porque são informações importantíssimas, principalmente para aquela mãe de primeira viagem. E se não for a mãe de primeira viagem, tem muita gente que padece tanto no momento de amamentação, lembrando que pode ser um momento tão bacana, né, Fabiana? Exato, Então, esse toque, né, tocar nessas regiões apropriadas, isso facilita, então, o processo de amamentação, torna ele mais simples e mais fácil. E para o oferecimento do copinho, qual que é a dica, né, assim, que a gente pode colocar aqui para o ouvinte? Em relação ao copo, ou a quantidade de leite que se coloca dentro do copo, o ideal é que você deixe nem muito cheio, nem muito vazio, mais ou menos na metade. Um copinho, pode ser aquele copinho pequenininho de vidro? Pode ser. Ele tem o quê? 50 ml? Mais ou menos em torno disso. Ou, por exemplo, uma xícara de café, vamos pensar. Tá, uma xícarinha que tem 50 ml, isso, né? Então, quando o cuidador, quando ele vai colocar o leite, o ideal seria que ele colocasse na metade, né? Porque se eu coloco na metade, a hora que eu viro esse recipiente... Meu Deus, vai ser o leite chega na borda. É o seguinte, nós vamos agora rapidinho para o intervalo, mas no próximo bloco nós vamos explicar um pouquinho melhor, tecnicamente falando, para você tentar visualizar aqui pela rádio, como que é esse copinho que oferece. Porque o neném não bebe que nem a gente, ele não tem a musculatura, né, da sucção como nós. Mas já a gente volta e vamos explicar. Fica aí que já nós estamos de volta aqui no programa Mais Saúde. Estamos apresentando Mais Saúde. Estamos empenhados em levar Deus para você e sua família. A oração que mais agrada a Deus é a oração que sai do fundo do coração. Na Rádio América você encontra formação precisa, fidelidade nas pequenas coisas, porque é no pouco que Deus faz muito. E assim nós seguimos em frente. Para renovar os valores cristãos em sua casa. Esse momento de oração não tem sentido nenhum sem a sua participação, sem a tua presença. Sintonize a América, uma emissora católica para você e sua família. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações 3382-9800. 3382-9800. Deus dispôs o homem e a mulher um para o outro, para que não fossem mais dois, mas um. Desta forma, devem viver no amor, serem fecundos e assim tornarem-se sinal de Deus. Agosto, mês das vocações. A Canção Nova e a Obra de Maria convidam você a peregrinar pelos lugares santos da Itália e Polônia com opcional Lituânia. Serão 13 dias especiais na companhia dos diretores espirituais Padre Rodrigo Natal, num processo de melhoramento, Ricardo e Eliana Sá. A saída será no dia 8 de outubro. Mais informações, 0 Operadora 12 3186 2600. Venha peregrinar conosco. Obras de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Aqui na América, você encontra dicas para dar novas respostas aos desafios cotidianos. Dom Bosco nos ensina, a vida nos foi dada para o outro. Para ver a vida acontecer, diariamente com Ricardo Sá. América.
12h32. Vida consagrada. Amor de Deus ao mundo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os consagrados se deixam conformar com Cristo, tanto mais o tornam presente e operante na história para a salvação dos homens. A fim de que sejais felizes. Canção nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Retornando o programa Mais Saúde, que hoje contempla, assim como toda semana, a Semana Mundial da Amamentação. Vocês sabem que eu, como nutricionista, ainda mais nutricionista funcional, sou enlouquecida pela amamentação, promovo o máximo possível, tentamos desmistificar uma série de enfim, meu leite é fraco, né? E não tem essas coisas, gente. Nós temos, assim, que realmente batalhar para que todas as mulheres tenham o direito de poder amamentar os seus filhos, porque isso vai fazer toda a diferença na saúde dessa criança, inclusive no quesito, no tocante à obesidade. Então, nós temos artigos científicos mostrando que crianças amamentadas, elas têm muito menos risco de obesidade, muito menos risco de uma série de problemas, porque através do leite materno você está oferecendo não só imunoglobulinas, anticorpos, você está oferecendo, assim, boas bactérias que vão colonizar esse intestino. E hoje nós sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro, enfim. Mas então, o programa dessa semana, todos os dias nós estamos contemplando a amamentação. Hoje, novamente, recebendo a doutora Fabiana Müller, que é enfermeira obstetra, mestre em enfermagem pela USP, que se dedica incessantemente nessa tarefa. Ela é membro do IBFAM do Brasil, que, se Deus quiser, a gente vai conseguir falar a respeito. Se não der, a gente faz um outro programa sobre isso, que também é muito bacana. E nós estamos assim, meu Deus do céu, como oferecer o leite coletado num copinho para o meu neném? Bom, antes de falar isso, vamos entender por que evitar de oferecer justamente na mamadeira. Qual é a diferença do neném pegar a mamadeira e pegar o bico do peito? O bico da mamadeira e o bico do peito. O que pode acontecer se eu oferecer simultaneamente? Por exemplo, eu dou a mamada de manhã em casa, durante o dia oferecem a mamadeira com o meu leite materno e à noite vou lá eu voltar a dar a mamada no meu peito. O que pode acontecer? Então, é uma diferença funcional, né? Ou seja, a musculatura que o bebê usa para mamar o peito é diferente de uma musculatura que se usa para sugar um leite que está na mamadeira, né? Chupar um leite. Gente, é que nem o teu neném chupar um canudo. Isso. Com uma bebida. Consegue? Ele sabe lá fazer aquele movimento assim que você tem que justamente... você muda completamente a musculatura que vai ser solicitada. Exato. E lembrando que o período de amamentação, naquele movimento de ordenha que a gente fala também, né? Que o neném também, ele faz o movimento de ordenha, né? O que acontece com a musculatura desta criança durante todo esse processo? Então isso a gente até diz assim que é um benefício da amamentação. Ou seja, quando a criança mama o peito da mãe, né? Sem o uso de utensílios de bicos, chupetas e mamadeiras, então essa amamentação do ponto de vista do exercício muscular, da face, ela vai estar potencializada, porque o bebê vai ter então desenvolver melhor essa musculatura orofacial, que vai prepará-lo então para atividades futuras, ou seja, para depois a mastigação, a melhorar a deglutição dele para alimentos sólidos, para depois a fonação, então, que é as falas, né, as primeiras palavras. Então, isso tudo tem um envolvimento direto. Quando há interferência de outros utensílios, então, isso pode ocorrer uma coisa que a gente chama de confusão de bicos.
E aí, então, essa grandiosidade, né, em relação ao exercício da musculatura que o bebê faz com a amamentação, quando isso é compartilhado com outros tipos de utensílios, isso pode reduzir, né, essa ação. E pode, inclusive, trazer malefícios no sentido da respiração do bebê, também da fonação, ou seja, quando um bebê mama do peito, ele vai aprender a fazer uma respiração nasal, que é uma respiração fisiológica. Quando a gente utiliza uma mamadeira ou uma chupeta, por exemplo, isso também pode estar interferindo e induzindo um padrão de respirador bucal. E essa respiração bucal tem uma série de interferências depois na saúde dessa criança e na saúde depois desse indivíduo adulto, né? Gente, olha o que é a gente pular essa etapa na vida de uma criança. Então, veja bem, olha quanta coisa interessante. Eu lembro que no programa do dia 1º, a doutora Fabiana até comentou que quando tem uma boa pega, não tem espaço para a criança engolir ar. Então, só de você pegar o bebê, como ela falou, que já tá lá dormindo gostosinho, porque soltou a mama, que tá todo soltinho, e deixá-lo um pouquinho de pé, e não de ficar sacudindo a criança, batendo nas costas, porque ele tem que regurgitar. Isso é uma outra realidade, essa é a realidade mamadeira. Entendeu? Agora, a realidade da boa amamentação é completamente diferente e eu acho assim que os benefícios todos que não são levados em conta. Esse detalhe da respiração, quanta criança respirando e dormindo de boca aberta. Sim, e isso é uma coisa assim, agora, para que é interessante, acho que ressaltar nisso, é que assim, até para quem está ouvindo a gente, de repente não se sinta culpado, né, em relação ao uso desses utensílios, para que tudo isso aconteça, a mulher ela precisa de apoio. E, né? De orientação, de apoio, e o que eu penso sobre o apoio é que não é assim só o apoio de alguém ir lá e ver esse bebê mamando, mas é um apoio da sociedade mesmo para que isso ocorra. Da família. Então, falando um pouquinho, olhando um pouquinho aí para a questão da IBFAM, né? O nosso trabalho específico é da proteção legal. Quando a gente fala proteção legal, a gente tem um olhar assim para que as empresas de alimentos infantis ou para que as empresas de bicos, chupetas e mamadeiras cumpram uma legislação que existe no nosso país e que vem no sentido de defender a amamentação, de proteger esse direito da mulher. Então, e que às vezes, né, em algumas formas, como se colocam propagandas ou a mídia, né, em relação aos leites artificiais ou a bicos, chupetas e mamadeiras, isso interfere de maneira negativa na cultura da amamentação. Com certeza. Por isso que eu falo, o programa Mais Saúde, ele tem esse foco, né? Esse foco de esclarecer. Gente, mais do que eu falo sobre a interferência da mídia em outros setores, e nós estamos falando aqui que parece que se não der uma chupeta, os meus nenéns em consultório, as mães que eu acompanho, não dão chupeta para a criança nem sabe o que é uma chupeta. Então, gente, tem todo um contexto. Para que enfiar uma chupeta na boca da criança? É a sociedade que instituiu isso. Ela não precisa disso. Isso vai atrapalhar tanta coisa nela. E nós estávamos falando, isso é uma coisa que a gente precisa até fazer um programa sobre isso, viu, Fabiana, para a gente alertar a população, porque no meu outro livro, que é o Alimente Bem Suas Emoções, eu faço uma denúncia dos corantes, conservantes, aditivos alimentares proibidos no exterior e ainda permitidos no Brasil, que dão déficit de atenção, irritabilidade e prejudicam o quê? O desenvolvimento dessa criança. Então, eu brinco e digo assim, enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Agora que a gente está sabendo, vamos em busca de. Então, esse programa ele tem esse intuito de estar levando esse tipo de conhecimento e depois vocês vão em busca, aí cada um também precisa andar com as suas próprias pernas e sair em busca e exigir,
né, que muita coisa, que a lei seja cumprida, né, porque a sociedade tem que se mobilizar. Agora, nós estamos lá no copinho, que a mulher deve estar tontinha, assim, meu Deus do céu, como assim? Então, se a criança não faz aquele movimento de sucção, quando a gente mostra um neném, quando ele faz a busca pelo bico da mãe, né, pela mama, ele abocanha com a linguinha para fora. Exato. Então, assim, ó, o movimento que o bebê faz é um movimento de abertura da boca. Até se a gente tentar fazer isso agora, abre a boca, a gente vai perceber que a língua sai. Desce. A língua, né, sai. Então, a ideia é essa, né? Então, ou seja, se para colocar no peito eu vou tocar entre, né, o nariz e a boca, quando eu vou fazer estou oferecendo um leite para um bebê no copo, eu posso tocar então o lábio inferior desse bebê, que ele vai ter então essa tendência também, né, a abrir a boca. E como eu disse anteriormente, se esse copo estiver meio cheio, né? Meio vazio, meio cheio, na metade, a gente vai dar uma pequena viradinha que no momento que a criança abre a boca e essa língua, ele já vai encostar, vai sentir na ponta da língua porque, leite, gente, e isso vai estimular, então, com que ele faça o movimento de ordenha. O que é muito bonitinho é que quando estimula no lábio de baixo, né, no lábio inferior com o copo, ele põe a linguinha dentro do copo para buscar o leite. É que nem um gatinho. Ele, na verdade, o movimento que ele faz dentro do copo é como se fosse um gatinho tomando leite, não é? Isso mesmo. Então, gente, é totalmente uma abordagem. A gente pegou muito bem isso no foco. Então, gente, vão hoje, assim, depois que acabar o programa Mais Saúde na sexta-feira, que é a 1h, desliga não. Abaixa o som da rádio Canção Nova e liga a TV Canção Nova, aonde vai estar o programa Mais Saúde com todo esse... com toda essa visão, com o equipamento, com o neném que você usa, que é um boneco, com aquela linguinha de fora, a gente mostrou bem, a câmera pegou bem direitinho. Acho que vai facilitar muito o entendimento. E eu gostaria até que vocês dessem o seu testemunho, né, de quem depois desses programas acabou fazendo e dando certo, né? Porque o pessoal liga e fala com a gente. Sim, isso é totalmente possível, mas frisando novamente, assim, né? Precisa ter apoio, precisa ter acompanhamento. Não é uma coisa... a mulher, ela precisa se sentir empoderada para realizar isso, porque isso também vai um pouco contra a cultura que está imposta aí na sociedade. Então, ela precisa ter essa força, né? De se sentir fortalecida. Para isso, ela precisa acreditar e o profissional que acompanha essa mulher também precisa acreditar nisso, da mesma maneira, né? E, Fabiana, sabemos que tem algumas mulheres que acabam tendo um problema de uma rachadura, um problema no bico, né? E que o quanto isso é complicado, mas que existem sim aquelas que insistem e conseguem, tá? Não é fácil, mas existe sim essa possibilidade. A gente pode até depois estar chamando mulheres que dão testemunho de como isso é possível e eu acho que isso como você falou, dá mais segurança, inclusive para essa mulher que quer amamentar essa criança. Exatamente, isso é fundamental. Então, assim, podem sim haver, nem tudo são rosas, né, na amamentação. Não. Então, pode sim haver problemas nesse início de amamentação. Porque fazem muito também, tem muito um contexto, amamentação. Mas, gente... tem seus momentos, né? Então, sim, tem claro. que preparar a mama, como a gente falou no programa passado, e uma série de detalhes. E podem ocorrer situações em que realmente essa mama, uma delas pode ser que tenha algum problema, mas que existe sim todo um contexto que você, seu médico orientando, a parte da pessoa que também está dando apoio, essa enfermeira obstetra que provavelmente você encontra nos hospitais amigos da criança. Sim, hospitais amigos da criança, bancos de leite, unidades básicas de saúde. Isso.
em todas as instituições que trabalham, né, que diretamente com bebês, mães, crianças, né, normalmente essas instituições estão capacitadas para atender questões que envolvem a amamentação. Fabiana, e uma mulher que adota um bebê? Ela tem condição de amamentar esse bebê? Sim, também. Gente, isso é uma coisa tão extraordinária que eu gostaria que você partilhasse isso aí um pouquinho com a gente. Então, a lactação adotiva, né, a amamentação adotiva, ela é possível. Claro que vai depender um pouquinho também, assim, da idade dessa criança que vem para essa mãe, né? Então, depende do hábito alimentar que essa criança tem. Vamos supor um bebê que acabou de nascer e foi adotado. Se for um bebê bem novinho, né, que ele está iniciando ali o processo alimentar dele, isso é totalmente possível. Claro que, assim, também essa mãe tem que ser preparada, ela tem que, assim, acreditar nisso. Tudo isso também coloca o nosso corpo a favor, né? Quer dizer, a nossa cabeça acaba regendo também um pouco ali as funções do nosso corpo. Então, digamos que a gente esteja numa situação ideal, que essa mulher tem esse desejo, que esse é um bebê pequenininho, que está aprendendo ali o seu processo de alimentação. E como é que nós podemos, então, realizar essa prática? A gente pode fazer isso por meio de um tubinho, uma sondinha, que a gente chama que é um tubo suplementador. Então, bem próximo ao bico do peito, a gente gruda uma sondinha bem fininha, bem pequenininha, bem macia. E na outra extremidade dessa sonda vai ter um copinho, um recipiente com leite. Materno. Se for materno que você consegue no banco de leite, por favor. Então, se for possível esse leite ser materno, legal. Se doado, vezes, porque tem essa doação de leite, gente, que é espetacular também, né? Às vezes tem algumas, vamos supor que se a gente tiver numa situação que a gente não tenha o leite materno, é possível, aí a gente lança a mão de uma fórmula própria para aquela idade do bebê naquele momento. Totalmente hidrolisada, para que não existem algumas fórmulas totalmente hidrolisadas, onde a proteína ela já está toda quebradinha e não vai ser alergênica, mas é um leite caríssimo. Então, gente, é uma situação transitória, mas que, como você vai se organizar para isso, você já pode se organizar também de ver no banco de leite para você conseguir esse leite para o seu futuro bebê. Mas aí põe a sonda. E aí põe a sonda, então o bebê, no momento que ele vai sugar, porque o que acontece? Se a criança sugar de um peito que não tem leite, ele vai, assim, se desinteressar também, com certeza, né? Então, o que acontece? Então, a colocação, então, dessa sondinha é para que a hora que a criança, então, comece a fazer o movimento de sucção, ele também receba, em troca, o leite que está saindo ali por aquela sondinha. Automaticamente, então, ele fazendo esse movimento de sucção, ele vai estar estimulando os hormônios, né, no corpo dessa mulher, ou seja, a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, que ele é estimulado por meio da sucção do bebê, e depois também a ocitocina, que ele também tem a ver com a sucção do bebê, mas que também envolve todo o contexto da mulher, a preparação dela. Claro, o seu desejo, não ser estressada e N coisas. Essas coisas todas, facilitando. Então, só para finalizar, completando, então, à medida que essa mama começa a produzir leite, então esse leite que vem por meio desse recipiente, por essa sondinha, você vai reduzindo essa quantidade até que essa amamentação está estabelecida. Mas isso precisa ser acompanhado. Sim, não, né? Isso mais do que nunca. Bom, gente, o programa está chegando ao fim, mas eu não queria deixar de estar abordando também esse assunto para ver como é maravilhoso assim, todo esse mistério, eu até chamo de mistério, né? Esse mistério da amamentação que faz com que uma mulher que adote um bebê, desde que pequenininho, dentro das condições que a doutora Fabiana falou, ela também possa amamentar.
Fabiana, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Você vai voltar mais vezes. Eu quero que você volte sim para nós estarmos falando de todo esse trabalho do IBFAM, para a gente realmente estar alertando a população de tomar cuidado com uma mídia que só tem interesse em favorecer as vendas dos seus respectivos produtos no mercado. E graças a Deus a Canção Nova e o programa Mais Saúde, como não depende de nenhum patrocinador, se permite até um compromisso que é como Jesus fala, com a verdade. Gente, um beijo grande a todos, obrigada Fabiana e até o próximo Mais Saúde. Minha
Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização, que cumprem a missão de propagar o Evangelho através da contribuição com o projeto Dai-me Almas. Sou sócia do Clube da Evangelização há 15 anos. A Canção Nova transformou a minha vida. Aqui você tem um canal que te ajuda na caminhada com Deus. Mesmo quando eu não vou na igreja, a igreja está dentro da minha casa através da Rádio América. Seja um sócio evangelizador e colabore também com a Rádio América. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Vinde a mim vós todos os que sofreis, e estáis curvados sob os vossos fardos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Rádio América vivendo com você o tempo comum. Neste mês de agosto, celebramos 9 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, ouvinte da Rádio América. Meu nome é Paulo César, eu trabalho aqui no operacional da rádio. É com alegria que venho parabenizar a Rádio América por mais um ano de celebração.